Olá, engenheiro Ítalo Rebouças aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre o uso das terças com perfil Z ao invés do perfil o enrijecido, né? Que é o tradicional perfil utilizado no nosso país. Essa aula vai ser um pouco mais voltada para engenheiros que já tenham realizado o cálculo de estruturas de aço, ao menos cálculo de coberturas, e que já se depararam muito com esse perfil, né? O enrijecido utilizado para terças, né? A terça em Z, que é apresentada aqui na esquerda, observa-se que o formato da seção transversal é parecido com o Z, tem ganhado bastante espaço, embora ainda seja muito pequeno seu uso comparado do enrijecido. Nós vamos ver um pouco as suas vantagens e como utilizá-lo de forma correta para ter uma estrutura segura e mais eficiente, com redução de aço, que pode levar aí em algumas situações a uma grande redução do consumo de aço, do custo, da edificação para o cliente. Nós observamos aqui as duas fotos, a esquerda a terça em Z, à direita o enrijecido, que é bastante utilizado. E eu vou falar um pouco sobre o porquê de termos vantagens ao utilizar esse perfil. Né? Quais são as suas vantagens? Convém falar um pouco que as vantagens da terça em Z não são derivadas das suas propriedades geométricas, área, momento de inércia, momento resistente. Essas propriedades elas são iguais ou muito semelhantes ao de um perfil enrijecido de dimensões parecidas. A vantagem no uso da terça Z decorre do fato de que é mais fácil gerar continuidade com elas. O que seria continuidade em terças ou em vigas? Né? A terça nada mais é do que uma viga de cobertura. Então, essa continuidade é o que nós buscamos e nós vamos ver por que ela é tão importante, por que ela ajuda no nosso projeto. Eu irei utilizar dois softwares bem simples, dois softwares gratuitos. O F2 para realizar a análise dessas terças, o F2 que é conhecido, acredito, por todos que já realizaram um projeto estrutural, e o DIMPerfil, que é um software voltado para dimensionamento de perfis formados a frio. Então, tanto o Z quanto o enrijecido são perfis formados a frio. O DIMPerfil utiliza a NBR 14762, que é a norma brasileira para dimensionamento desse tipo de perfis. E nós iremos seguir também aqui prescrições de um guia de projeto do Instituto AISI, que é um instituto americano que faz bastante pesquisa nessa área de perfis formados a frio. Então eu vou colocar aqui o guia de projeto que nós iremos utilizar. Né? Ele é o guia de projeto para sistemas de terças formadas a frio, né? Por aço formado a frio. Esse guia de projeto ele fala sobre bastante coisa e nós vamos focar um pouco mais nessa parte das terças contínuas, como utilizar isso de forma eficiente. Mas antes disso, o que seria essa continuidade que eu falei nas terças? Né? Aqui nós temos uma figura que exemplifica isso. Né? Tradicionalmente, quando não se utiliza continuidade, cada terça, nós temos duas terças contíguas, né? Com vãos diferentes, e cada uma delas chega e morre ou numa treliça ou numa viga. Né? Cada uma delas para ali. E elas não têm ligação entre si, de forma que elas podem rotacionar uma com relação à outra. Quando nós buscamos continuidade, nós fazemos um desses dois sistemas. O de cima com perfis enrijecido e o de baixo com perfis Z. Pode-se observar que o de baixo ele é mais fácil, é mais simples de ser executado. Por quê? Porque o perfil Z ele já é adequado para essa ligação entre os dois. Você consegue colocar um sobre o outro, enquanto que o perfil enrijecido, se você pegar dois perfis do mesmo tamanho, você não consegue colocar um dentro do outro. Você precisaria fazer dessa forma em que cada terça vai ficando uma de costa para a outra.
tem suas desvantagens em termos de execução. Seria também possível? Sim, mas é mais complicado. Então, quando nós buscamos continuidade, nós utilizamos em geral a terça Z. Então, embora eu esteja falando comparação sobre terça Z e o enrijecido, mesma coisa que eu faço com a terça Z aqui, eu poderia fazer com o enrijecido utilizando esse sistema assim. Porém, ele não é tão adequado, então por isso nós vamos utilizar a terça Z. Então, na verdade, se nós pararmos para olhar, a questão toda é a continuidade. Esta norma, ela traz algumas prescrições que eu vou apresentar aqui. Quais são as considerações que nós estamos realizando neste projeto? Só um minuto. Deixa eu procurar essas considerações. Página 28. Antes, nós temos aqui essa imagem, né, de um teste. Nós podemos ver que aqui são terças em Z. E nas duas extremidades do transpasse, do trecho em que elas estão juntas, nós parafusamos a alma por 2 parafusos. Podem ser parafusos A307, que tem resistência menor do que o A325. Então, aqui na página 28, nós temos algumas considerações de projeto que o guia nos orienta a seguir quando estivermos fazendo esse tipo de projeto. Primeiro é que a flambagem ela é restringida, ou seja, a flambagem ela ocorre apenas na alma, no plano da alma do perfil. Embora em coberturas, por ter inclinação, muitas vezes o carregamento ele é oblíquo, ele é inclinado, nós consideramos o travamento pela telha ou por linhas de corrente de forma que a flambagem aqui foi considerada apenas no plano, certo? A segunda consideração suporte ou apoio lateral completo é provido para telhas parafusadas, que é o que nós devemos considerar que é o mais comum no país, em regiões de momento positivo. Então, na região de momento positivo, em que a mesa superior está comprimida e que a mesa que está parafusada na telha, nós consideramos que há o travamento completo, ou seja, na região do momento positivo não há risco de flambagem lateral por torção. Nós consideramos que estado limite último, o perfil vai até o escoamento, certo? Vai até o escoamento da fibra mais tracionada ou mais comprimida. Na região de momento negativo, ou seja, na terceira consideração, na verdade, ele está falando sobre telhas zipadas. Então, para telhas zipadas, esse apoio é parcial, né? Aqui nós não vamos considerar telhas zipadas. Aqui é considerado que o ponto de inflexão no diagrama do momento fletor é um ponto de travamento. Isso aqui é uma questão de debate. O AISC não considera, mas aqui é considerado, com base em testes que foram feitos específicos com perfil Z, certo? Ponto de inflexão nós vamos considerar como ponto de travamento. Quinto, a gente pode considerar na análise, no caso que será realizado no F2, ou a seção prismática. O que seria a seção prismática? Que a terça ela tem a mesma seção do início ao fim. Ou nós podemos fazer uma outra consideração, que é o que eu irei considerar não prismática. Na região do transpasse, em que as duas terças estão ligadas, nós vamos considerar a sua seção dobrada. Né? Nós vamos considerar que há ali realmente duas seções. Para isso eu estou considerando, então, um perfil em Z com o dobro da espessura, no F2. A sexta consideração o uso de furos oblongos não afeta a resistência. E a sétima, a localização crítica para a combinação de flambagem e cortante é imediatamente adjacente ao fim do transpasse. Essa foto aqui mostra bem que nesse teste a falha ocorreu fora do transpasse, no ponto em que há apenas uma terça atuando isoladamente, certo? Como eu disse, a consideração aqui é que na região de momento positivo
positivo, existe o travamento completo, né, pela telha, porém na região de momento negativo, seja no meio do vão, quando a gente tiver carga de sucção de venda, que há aquela inversão, seja quando a gente tem continuidade na região de momento negativo, a gente vai considerar que há um travamento parcial, ou seja, nesse caso aqui, ó, o que é que o guia de projeto diz? Nessas situações, se for uma seção C ou o enrijecido, o momento resistente é 60% daquele obtido no escoamento, e para perfis em Z, 70%. Então, será isso que nós vamos considerar. Na região do momento negativo, nós vamos considerar que há 70% da resistência ao escoamento do perfil, certo? Então, vamos analisar agora um pouco qual vai ser a nossa situação, né? Nós vamos analisar agora qual é a terça que nós vamos considerar. Então, nós vamos analisar terças de 7 metros de vão, com 2 vãos. Então, a gente pode ter qualquer quantidade de vãos, mas vamos trabalhar aqui apenas com 2 vãos para simplificar. Espaçamento entre terças de 2 metros. Como nós temos 7 metros de vão ou 700 centímetros, a flecha limite para cargas gravitacionais pela NBR é L sobre 180, ou seja, 3,89 centímetros, a flecha máxima. E para vento, L sobre 120, ou seja, 5,83 centímetros. Né? Os carregamentos que eu considerei aqui são carga permanente 8 kg por metro quadrado, telha e peso próprio apenas. Sobrecarga 25, painéis solares 15, vento 40. Né? Vento aqui de sucção. Não ficou claro, mas é no sentido contrário. Então nós temos 4 combinações aqui que vão ser feitas. 2 para estado limite último, né? Que um é gravitacional e a outra é de vento. E 2 para estado limite de serviço, também uma para gravitacional e outra para o vento. Considerando esse espaçamento de 2 metros e todas essas cargas, considerando também os fatores definidos pela norma, nós temos aqui que para estado limite último, o carregamento uniformemente distribuído vai ser de 137 kN por metro. 1,37, perdão. Ou 137 kg força. Para estado limite de serviço 1, cargas gravitacionais 0,96 ou 96 kg força. Estado limite último 2, menos 96, então aqui vai ser sucção. E estado limite de serviço, menos 64 kg força, certo? Então essas são as combinações, é isso que a gente vai analisar aqui inicialmente no F2. Certo? Então abrindo aqui o F2, eu já montei esse modelozinho simplificado. Material aço 205 GPa, estou mantendo aqui o padrão do F2, embora seja um pouquinho diferente da norma. E as seções, eu vou analisar aqui é o enrijecido, certo? Então eu vou analisar duas seções em U, enrijecido, e 2 em Z, certo? Então elas são iguais, ó. O enrijecido 150 por 60 por 20 por 2, depois eu vou analisar o Z. Eu criei essa seção aqui, que é 2 vezes o Z. Ela vai ser usada para considerar na região de transpasso, então nós temos 2 perfis. Então eu tenho o U 200 por 75 por 20 por 2 e o Z também correspondente, certo? Então nós vamos analisar cada um deles. Vamos começar analisando esse U 150 por 60 por 20 por 2. Aqui eu estou rotulado porque nós estamos considerando que não há continuidade. Então a primeira coisa que eu vou considerar é a carregamento de serviço 1, gravitacionais. Então aqui ó, eu tenho menos 0,96 kN por metro, ou seja, 96 kg de força por metro. Vou aplicar e vou ver a flecha obtida. Então a primeira verificação, para ser mais simples, vamos analisar a flecha. Nós temos uma flecha de 7,06 centímetros, bem superior aos 3,89 por 9.
Então, não precisa nem fazer outras verificações. Aqui nós já vemos que esse perfil ele não é adequado para este vão e carregamento. Então, vamos analisar se o perfil, o RGC 200 por 75, já vai ser útil, né? Se ele vai passar todas as verificações. Então, vamos começar novamente também com a verificação de flecha. Nós vemos que o 200 por 75 ele já passa na flecha, né? 3,14 é inferior ao limite. Vamos ver agora os outros carregamentos. Então, carregamento de serviço de vento, 64, que nem seria necessário eu vou fazer, mas como é um carregamento menor e a flecha admissível para vento é maior, então já dá para saber que vai passar. Mas vamos verificar 2,09, bem menor do que o 5,83. Então, com relação a estado limite de serviço, essa terça ela passa. Vamos ver agora com relação ao estado limite último. Vai ser necessário fazer as duas verificações, certo? Tanto cargas gravitacionais quanto o vento. Vamos lá. Cargas gravitacionais, momento máximo no centro de cada vão, 8,4 kN. Vou abrir aqui o perfil para verificarmos se esta terça ela passa na verificação do momento fletor. Certo? Tá aqui. Estava um pouco de dificuldade de colocar ela por alguma razão. O NGC 275 por 20 na chapa de 2 mm, na chapa 14. Um aço A36, 250 megapascal. Estou considerando aqui o efeito de trabalho a frio. E quando eu calculo, eu não vou preencher essas informações que são referentes à flambagem, porque aqui nós consideramos o travamento total, momento positivo, e nós temos um momento resistente de 9,05 kN, dividindo por 100 aqui, certo? 9,05 é superior ao máximo que foi obtido de 8,4. Vamos analisar agora a questão do vento. Embora a carga de vento seja menor, o momento fletor seja menor, nós vimos que o travamento não é completo, né? Então a resistência ela vai ser menor. Vamos lá, que nós temos 5,9 kN. E qual vai ser a resistência? Nós vamos para perfil IZ, mesmo sem considerar travamento por linhas de corrente, a resistência é 70% apenas da resistência completamente travada. Então, nós vamos aqui considerar 70% de 9,05, 6,3. O momento resistente é superior ao momento solicitante. Então, realmente, essa terça aqui ela é adequada para esta situação. Vamos fazer apenas uma última verificação. Geralmente não é um problema, mas nós temos que fazer de qualquer forma, que é a verificação ao esforço cortante. Esforço cortante, como não faz diferença a direção, vou pegar apenas o Q1, que é o maior. Nós vemos aqui que o esforço cortante máximo é 4,8 kN. Vamos ver agora no perfil qual é o esforço cortante resistente da seção. Esforço cortante resistente, aqui nós temos 34,3 kN. Então, é bem superior ao obtido. Realmente essa seção está adequada. Nós não precisamos nem verificar a interação entre momento fletor e cortante, porque nesse caso de apoiada, o máximo está em locais diferentes. Né? Então, no centro, o momento fletor é máximo e cortante é nulo, e na ponta o cortante é máximo e o fletor é nulo. Então, também como se fosse cortante foi muito pequeno,
nós vemos que essa seção está adequada. Então, utilizando o enrijecido, nós vemos que o 200 por 75 por 20 por 2 é o adequado, né? É um perfil adequado. Vamos agora considerar o caso da terça em Z. Vamos começar com a de 150 por 60 por 20 por 2. Vou considerar na extremidade ela aplicada e no meio, como nós temos duas, vou considerar. Vamos começar também com carregamentos de serviço, certo? Com as combinações de serviço para verificar a flecha. Vemos aqui, ó, nesse caso, perdão, eu deixei rotulado ainda. Vou ter que considerar continuidade aqui. Vamos lá, carregamento, estado limite de serviço, vamos ver a flecha. Observe que anteriormente, aqui as duas peças, as duas terças podiam girar livremente. E agora, com a continuidade, essa rotação é restringida. Uma terça restringe a outra. E é aí que nós diminuímos a flecha. Vemos agora que, mesmo com esse perfil de 150, a flecha ela é 2,4 centímetros, bem inferior. A flecha com o perfil de 150Z contínuo é menor do que a flecha com o enrijecido de 200. Então, a gente diminuiu o perfil, a altura do perfil e aumentou a rigidez. A gente pode verificar aqui estado limite de serviço 2 para vento, não seria necessário também, porque a carga é menor, né? 1,6, né? Então a flecha é bem pequena para esse vão. E vamos agora verificar estado limite último. Vamos verificar a resistência dessa. Então vemos aqui, ó, o momento fletor, como eu disse anteriormente, surge um momento negativo bastante alto. Porém, a vantagem é que neste trecho, daqui até aqui, nas regiões de transpasse, só para deixar claro, eu considerei 1 metro para cada lado, certo? O transpasse, mas não é obrigado que seja exatamente 1 metro. É um valor geralmente adequado. E aqui nós temos duas terças trabalhando conjuntamente, certo? Então aqui a gente vai fazer 3 verificações. Uma verificação nesse trecho de momento positivo, em que ela está travada. Aqui nós temos 1 terça apenas. Nesse trecho em que nós temos 2 terças, também é considerado travado aqui. Então nós vamos pegar só o escoamento. E nós vamos pegar este trecho aqui em que nós temos apenas 70% da resistência do perfil, ou nós podemos considerar ele destravado, considerar flambagem lateral por torção nesse trecho. Tá? Então vamos lá. Vamos lá. A primeira verificação. Vou abrir o de perfil. Nós temos aqui o perfil em Z, 150 por 60 por 20 por 2. Mesmo aço. Nós temos que escoamento 6,2 kN, que é superior ao 4,2 lá no meio do vão. Então, naquele trecho, realmente é aceitável o momento. O segundo trecho é o trecho em que de transpasse. Nós temos 9,8 e são 2 terças, né, trabalhando junto. Então, o momento resistente é o dobro. Então, o dobro de 6,18 vai ser 12,36, 12,4. Então, 12,4 é superior ao 9,8. E nós temos um terceiro trecho de momento negativo, que é do ponto de inflexão até o ponto de transpasse, de limite de transpasse. Nós vemos que é um trecho de 1 metro.
Aqui dos 5 metros aos 6 metros. Aqui nós temos um trecho de 1 metro. Então aqui eu posso fazer a verificação de perfil de flambagem lateral por torção com 1 metro, 100 centímetros de travamento, certo? E CB 1,67. Essa reta, né, esse diagrama linear, ele permite um CB de 1,67. Vemos aqui que o momento resistente de flambagem lateral de torção é o mesmo do escoamento, 6,18, 6,2, ou seja, é superior ao 4,3, né? Nós podemos ver ainda, nós vamos ver agora, estado limite último 2, ou seja, vento. Carga menor, mas é importante verificar porque a inversão do esforço, né? Então, o momento positivo se torna negativo. Mas aqui nós podemos ver que também é aceitável esse perfil para estado limite último 2 de vento. Nós observamos aqui momento máximo positivo de 4,6, onde o resistente aqui, que é duplo, é 13,2, 13,4, salvo engano. Nós temos aqui o perfil trabalhando simples, mas momento positivo ele está travado, então 2 é bem inferior ao 6, e nós vamos considerar esse trecho aqui parcialmente travado. Então a resistência ela vai ser o que? 70%, ou nós podemos considerar a flambagem lateral por torção nesse trecho, ou nós podemos considerar os 70% definido no guia de projeto. Então 70% de 6,2, vou abrir aqui a calculadora para vermos. 70% de 6,2 vai dar 4,3, bem acima do 2. Nós poderíamos ainda fazer a verificação. Estado limite de serviço para o vento. Não considero. Perdão, eu cometi um erro aqui. Estado limite último, eu coloquei estado limite de serviço. Perdão. Fiz a verificação errada. Que seria 96. Vamos calcular novamente. Mas nós vemos ainda que 6,9 que continua sendo bastante inferior à resistência dupla do perfil. O 3 também bastante inferior. E o 3 aqui também bastante inferior à resistência que nós vimos de 4,3 nessa região no momento negativo. Então, o perfil é aceitável. Vamos verificar somente a flecha para o vento. Aqui no caso é óbvio que vai ser adequado, né? 1,6 centímetros inferior. Então, veja bem, nós verificamos que uma terça passaria apenas com o enrijecido 200 por 75, 200 por 75 por 20 por 2, que é esta aqui, que tem 5,9 kg por metro, ela passa e com uma folga até maior, aqui eu botei o Z, mas eles são iguais, certo? Em termos de peso, 5,91. Ela passa agora com um perfil Z de 150 por 60 por 20 por 2, que tem 4,66. Então aqui a gente tem uma redução de 1,3 kg por metro. Porém, convém destacar que os fatores de utilização do Z ainda ficaram menores, ou seja, ele ainda permitiria um vão ou uma carga maior. Então, esse perfil, com essa redução de peso, ele ainda tem mais folga do que o enrijecido. Fica aí para vocês tentarem realizar o mesmo procedimento, mas o perfil Z 200 por 75 por 20 por 2, para essa mesma carga, ele passa mesmo para um vão de 10 metros. Então, poderia fazer aqui, mas não vou fazer para não me estender muito. Então, veja que nós conseguimos ou
manter o vão e reduzir o tamanho e o peso dos elementos. 1,3 kg por metro pode parecer pouco, mas quando nós temos galpões de 2.000 metros quadrados, 3.000 metros quadrados, essa redução ela passa a ser bastante significativa. Nós podemos manter a mesma altura e peso da terça e trabalhar com vãos maiores. Então, passar a trabalhar com vãos de 10 metros, com vãos de 11, de 12. Se nós tivermos à disposição terças de 300 milímetros, 400 milímetros, é possível vãos na ordem de 16, 17, 18 metros. Então, esse aumento no tamanho dos vãos, muitas vezes, pode também causar, por si só, uma redução do consumo de aço, porque são uma quantidade menor de treliças, uma quantidade menor de pilares, uma quantidade menor de fundações. Então, nós começamos a ter um projeto, muitas vezes, mais eficiente, mais competitivo, menos custoso para o cliente, mesmo mantendo as prescrições da norma, mesmo mantendo a adequação, né, dessa estrutura. Então, recomendo o estudo do guia de projeto completo para quem quer se aprofundar. Recomendo que pegue, teste as treliças maiores de 12, de 13, de 14 metros e veja como com o perfil enrijecido, sem continuidade, começa a se tornar inviável a partir de certo ponto. Mas com perfil Z nós conseguimos realmente vãos bem maiores, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que essas informações sejam úteis e os ajudem a realizar projetos mais competitivos, mais eficientes. Um abraço e até a próxima.